O último vídeo que eu fiz, eu percebi que começou a dar... Acho que é delay que fala, né? Quando você fala para depois vir a voz naquilo que você está falando. Eu acho que é delay o nome. Eu estava com outro microfone, né, sem fio, e de vez em quando acontece isso. Então quem assistiu o meu último vídeo pode ter percebido isso daí, mas era eu mesmo que estava falando em tempo real. Então eu peço desculpas. Eu ainda não tinha comentado, né, sobre essa renúncia, mas eu achei que o ex-cooperador de jovens teve muita coragem de dar o depoimento dele nessa carta de renúncia. O que eu vou fazer? Nós vamos ouvir toda a carta de renúncia dele, para vocês prestar atenção. Quem ainda não tinha escutado, prestar atenção o que ele fala na carta de renúncia, o que esse irmão sofreu. É um absurdo o que ele passou. Mas no final, eu vou fazer os meus comentários, as minhas conclusões. Então presta atenção para você não perder nada e veja se tem condições de uma igreja, não digo nem uma igreja, de uns líderes como esse, perseguir de tal modo o irmão, dessa forma que ele não aguentou e saiu fora. Se você gostar, já quero pedir desde já que você deixe o seu joinha, é muito importante, e peço a inscrição de quem ainda não é inscrito para ajudar nosso canal a crescer, e sempre agradeço os já inscritos. E vamos então para o áudio, depois da vinheta. Põe no ar. Janaúba, Minas Gerais, dia 26 de maio de 2025, aos Conselhos de Anciões da Regional Administrativa de Janaúba, assunto renúncia ao Ministério de Cooperador de Jovens e Menores. Artigo 9º, 1 do Estatuto da CCB. Que a paz de Deus esteja convosco. Eu, Gabriel Nascimento Silva, por intermédio da presente, em espírito de oração e temor diante de Deus, venho apresentar a minha renúncia voluntária ao Ministério de Cooperador de Jovens e Menores, para a qual fui apresentado em 3 de abril de 2016, na congregação do bairro Santa Terezinha, Avenida Marcelino Siqueira Rodrigues, 928, em Janaúba, Minas Gerais. Esta renúncia se dá com fundamento no artigo 9º, inciso 1, do Estatuto Social da Congregação Cristã no Brasil, ou seja, a pedido por motivos de foro íntimo e espiritual. Desde a minha chamada ministerial, minha trajetória tem sido marcada não apenas por desafios espirituais, mas, sobretudo, por reiteradas ofensas, acusações infundadas e hostilidade velada por parte de alguns conservos do ministério. Durante anos fui submetida a diversas reuniões junto ao ministério local, as quais esperava encontrar apoio, orientação e conselho. Contudo, ainda que houvesse uma aparência neles de zelo e piedade, o que se revelava no fim era um mal-querer oculto e crescente, desejoso sempre de encontrar uma falha, um tropeço, uma brecha para a minha queda. Em uma dessas reuniões, um dos anciões chegou a me agredir verbalmente de forma gravíssima, acusando-me de ser ladrão da glória de Deus, afirmando ainda que eu promovia lotação de igreja, que era idolatrado por muitos, e que jamais havia visto alguém como eu terminar bem em sua jornada na terra. Pois, segundo suas palavras, não existia vida fora da congregação cristã do Brasil. Tais palavras, longe de serem conselhos, foram verdadeiras setas venenosas lançadas contra mim. Ainda assim, declaro diante de Deus e dos homens, desejo a esse mesmo irmão que ele termine sua carreira na fé, em paz e na presença de Deus. Outra ocasião viajei com minha esposa e filha na cidade de Curitiba para visitar uma família amiga. Ao postar uma fotografia familiar em minhas redes sociais, fui surpreendido com uma atitude covarde de um cooperador de jovem da minha própria cidade, que printou a imagem e compartilhou em grupos de outros cooperadores. Acrescida das acusações caluniosas e
maliciosas, insinuando que eu era um homem de má índole, que possuía apenas a aparência de anjo, e que a Irmandade deveria se precaver contra mim. Ao investigar a origem da difamação, solicitei uma reunião com os envolvidos, a qual fui negada pelo sogro do caluniador, que na época era seu próprio ancião. Somente por intermédio de um ancião mais antigo da cidade foi possível viabilizar a referida reunião, na qual ficou decidido que o acusador pediria perdão perante a igreja, o que de fato ocorreu, ainda que com tentativa posteriores de obstrução por parte do seu sogro. O ancião regional, irmão Joelino, foi chamado e conduziu a resolução no caso com a sabedoria. Contudo, o dano emocional, a exposição e a dor permanecem vivos até hoje em minha memória, em minha casa. Com o passar dos anos, inúmeras situações semelhantes se repetiram. Sempre havia alguma nova acusação, uma nova maledicência, um novo ataque. O desgaste emocional foi se acumulando a ponto de afetar não apenas minha saúde, mas também a minha esposa. A gota d'água, porém, deu-se quando passei a estudar com mais profundidade as Escrituras Sagradas, especialmente acerca da salvação pela graça, conforme Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Passei a pregar fielmente que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, e não por obras humanas, o que não exclui a necessidade da santificação. Sempre deixei claro que não defendo a teologia da libertinagem, pois quem nasce de novo não vive no pecado. Por amor à verdade também comecei a compartilhar reflexões em meu Instagram, sempre de forma bíblica e respeitosa. Contudo, fui convocado para nova reunião com os anciões, onde me questionaram se eu estava me rebelando ou que pretendia sair da congregação. Senti-me tratado como um inimigo ameaçador e não como irmão em Cristo. Disse apenas que, se me desligassem, seguiria apenas minha vida confiando em Deus. Na reunião, um ancião regional apresentou prints e um pedido urgente de meu afastamento, baseado em curtidas e interações com perfis teológicos, e em postagem que, segundo ele, estaria prejudicando a mente das pessoas. Fui vigiado por um verdadeiro serviço de inteligências, sem direito à defesa, sem amor, sem diálogo, e atribuíram-me intenções que nunca tive. Nunca combati a congregação cristã do Brasil, nem tentei afastar alguém dela. Apenas preguei o evangelho. E isto, aparentemente, tornou-se intolerável para alguns. Em outra ocasião, fui proibido de atender uma despedida de um casal da igreja, em Monte Sião, em Montes Claros, sobre o pretexto infundado de que a igreja era pequena, o que não correspondia à realidade. Tratava-se de uma retaliação disfarçada de ordem administrativa, das convicções e da consciência. Sempre defendi que a pregação deve ser feita com entendimento, preparo bíblico e reverência à atuação do Espírito Santo. Nunca excluí o agir sobrenatural de Deus. Ao contrário, defendo que a palavra e o Espírito andam juntos, pois o que vale o conhecimento sem missão? E afirmei em pregações que a congregação cristã do Brasil não é a graça de Deus, mas sim um instrumento. A graça é Cristo. A salvação não pertence a uma placa denominacional. E, portanto, não devemos lutar por bandeiras, mas pela centralidade do Evangelho.
Por conta dessa afirmação, um trecho de minha pregação foi cortada, editada e difundida nas redes, fora de contexto, gerando ataques, ainda que outros tenham me dado apoio. O que deveria ser um ambiente pastoral de zelo, amor, edificação mútuo, converteu-se em um ambiente de policiamento teológico, repressão do livre exame das Escrituras e perseguição velada daqueles que ousam pensar, estudar e ensinar conforme a sã doutrina. A suspeita de que eu estaria promovendo rebelião ou estimulando a membresia a sair da CB é infundada, difamatória e ofensiva. Minha posição sempre foi clara. Defendo a autoridade das Escrituras, o senhorio de Cristo e a centralidade da cruz. Jamais a desordem ou a cisão eclesiástica. Quando um servo de Deus, legitimamente chamado e provado, é vigiado, silenciado e humilhado por defender as verdades eternas da palavra de Deus, não se trata mais de disciplina eclesiástica, trata-se de opressão espiritual. E aos líderes que usam temor reverencial da Irmandade para impor controle emocional e doutrinário, o Senhor ainda hoje pergunta, como em Ezequiel 34, ai de vós, pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, a fracas não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre eles com rigor e dureza. Ezequiel 34, 2-4. O ministério como despenseiro de Cristo, a sua igreja, não foi instituída para estabelecer trono humanos, mas para edificar o corpo da verdade. A liderança espiritual tem o dever sagrado de proteger e encorajar aqueles que buscam a fidelidade bíblica. Não os oprimir com ameaças, interrogatórios e exclusões silenciosas. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ordenou, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, retargua, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Segundo Timóteo, Ato 2. Não me furtei a esse chamado, preguei a palavra, defendi a graça, promovi a escritura, e por isso fui tratado como um réu, como desordeiro, como opositor por pregar Cristo e pregar a verdade. Por isso, renuncio perante Deus, os santos e as autoridades eclesiásticas competentes, desde assédio injusto e esta conduta arbitrária, rogando que, com temor e humildade, seja feito o juízo reto, segundo o modelo do justo juiz. O Senhor julga com justiça e governa os povos com retidão. Salmos 9, 8. Informa ainda que uma cópia desta será emitida à presidência do Conselho dos Oceanos de São Paulo para a ciência. Diante disso, eu perdi o meu prazer e alegria de continuar a exercer meu ministério, pois já não tenho mais condições psicológicas para tal. E com temor de Deus, apresento minha renúncia, amparado no exemplo de Cristo, que, embora perseguido, não revidava com injúrias, mas entregava-se àqueles que julga retamente. 1 Pedro 2:23. Não deixo o ministério em revolta, mas em paz com minha consciência. Minha lealdade está, antes de tudo, ao Senhor da Seara, Jesus Cristo. A Congregação Cristã do Brasil fez parte da minha história com gratidão. A mocidade que amo, os carregarei nas minhas orações e no meu coração, aos irmãos sinceros e fiéis, muitos dos quais me estenderam a mão com amor. Minha eterna estima. Não guardo rancores, mas clamo para que a verdade reine
e que o Evangelho seja a bandeira maior, acima de tradições humanas e preferências institucionais. Oro a Deus que esta carta seja recebida com o espírito de serenidade e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo guie vossos corações em todas as decisões, em temor, humildade e paz. Subscrevo-me. Douglas Gabriel Nascimento Silva, Congregação Cristã Brasil, bairro Santa Terezinha, de Naomba. Pois é, então é isso que vocês ouviram aí. Realmente é lamentável, né? Acontecer isso numa igreja que se diz que é a graça de Deus. Uma igreja que se diz que tem união entre os irmãos do ministério. E não é isso que a gente tem visto aí na prática. Eu vou dizer a verdade. Eu acho que esse irmão aguentou até demais. Eu não aguentaria tudo isso daí, não. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos ler aqui a minha opinião, que eu escrevi para mim não esquecer, né, algum ponto, né, que eu poderia esquecer. Vamos lá. O que aconteceu com esse cooperador em Janaúba, Minas Gerais? Eu já estive nessa cidade. Né, as pessoas são muito acolhedoras, são muito amorosas nessa região. Eu estive lá quando eu viajava, né? É norte de Minas, quase divisa com Bahia. Um abraço para todo o pessoal aí de Janaúba. Então vamos lá. O que aconteceu com esse cooperador em Janaúba, Minas Gerais, é um escândalo, é uma afronta direta ao Evangelho de Jesus Cristo. Transformaram a liderança eclesiástica em um tribunal de inquisição, fazendo acusações infundadas, porque vocês ouviram o que ele falou aí, que ele mesmo disse que foi acusação infundada, segundo ele, né? Fomentando calúnias, desrespeitando a dignidade de um servo de Deus. Lamentável, né? E ignorando completamente o que as Escrituras ensinam sobre amor, misericórdia e justiça. Essa perseguição lembra as advertências de Jesus. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que todos os que vos, eu não vou falar a palavra por causa do algoritmo, mas depois vocês confiram lá, cuidará estar prestando culto a Deus. Confira em João 16, capítulo 2. Ou seja, o espírito religioso, quando corrompido pela soberba e inveja, se transforma em perseguidor dos verdadeiros servos de Deus. Acusar falsamente é obra do diabo. Esse cooperador foi acusado injustamente, sendo chamado de ladrão da glória de Deus. Olha só, isso sem fundamento algum. E aí tem uma referência bíblica. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. Teve outros cooperadores de jovens e cooperador que também perseguiram ele lá. Vocês ouviram, né? Agora, essa expressão, olha agora sobre o que ele falou lá que só há vida dentro da congregação cristã. Olha só. Agora essa expressão, não existe vida fora da congregação cristã no Brasil, é uma heresia, pois vida eterna só existe em Jesus Cristo. E aí tem uma referência bíblica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, não foi templo nenhum. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Idolatrar uma denominação é cair no pecado de colocar a instituição no lugar de Deus. Deus não quer julgo pesado em cima de ninguém. E lá vocês viram que teve cooperador que até postou foto do irmão, que ele postava lá nas redes sociais dele. Teve cooperador que postou isso aí no grupo de outros irmãos do ministério. Então veja aqui, ó. Criticar as viagens e as fotos em família é uma demonstração de um espírito farisaico que impõe regras humanas além das Escrituras. Quem condena um homem só por aproveitar momentos familiares demonstra mais a sua inveja e hipocrisia do que zelo espiritual. Isso que aconteceu com ele foi pura inveja lá, porque era querido, né? O povo gostava e ele sofreu perseguição por isso. E os líderes anciãos deveriam ajudar o irmão no seu ministério e não destruir. Anciãos que, em vez de acolher, procuram falhas para estimular a queda, demonstrando que não são pastores, né, no sentido de cuidar das ovelhas. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, Ezequiel 34:2. A missão pastoral é restaurar e não destruir, é proteger e não ferir. Por quem está lá no lugar de pastorear, de ajudar, estava ferindo o irmão.
Então esse cooperador, ao renunciar e ao relatar todas essas perseguições sofridas, faz um ato de coragem, desmascarou o Abu, não vou terminar a palavra também, vocês, para não dar problema no algoritmo, né? Desmascarou o Abu, né? Espiritual e o autoritarismo dentro de um sistema que infelizmente parece mais preocupados com o poder do que com a verdade. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração. A religião desse é vã. Tiago 1:26. Base bíblica, tá lá, é só você ler. Os perseguidores aí. Agora, esse irmão teve uma coragem brilhante de fazer tudo isso, de relatar tudo isso numa carta de renúncia. Acho que, se eu não me engano, não lembro o nome dele agora. Mas eu sei que ele é lá de, não sei se é Gabriel, mas ele é de Janaúba. Quero mandar um abraço para você, Gabriel, acredito que é Gabriel. Quero mandar um abraço para você. Se você quiser conversar com a gente, fica à vontade. Que Deus te abençoe, que te ilumine, tá? E que daqui para frente você realmente seja um seguidor de Jesus Cristo, livre para servir a Deus, para ir e vir, como um discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Achei interessante a sua coragem. Um grande abraço a todos vocês que ficaram aqui até agora. Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo ou áudio. Tchau.